Eduardo Erit, né, diretor da Biominas Brasil, que vai falar sobre desenvolvimento de empresa de base científica e tecnológica, desde um projeto de pesquisa até o mercado. Eduardo, muito obrigado. Acho que começar esse ano com você é um marco para a gente, pela interação que a Biominas já tem com a Fiocruz, né, por toda essa parte de estar desde o começo dessa criação, fazer parte dessa criação, né, de alguma forma, do programa Empreendedorismo Fiocruz, né, de ter toda essa parte de processo de educação dos pesquisadores através do Inova Labs, né? Isso para a gente foi um diferencial muito grande. Quando a gente recebeu projetos que passaram para o Inova Labs, comparando com projetos que não passaram, parecia que a gente estava trabalhando com mundos completamente diferentes. Então, a importância desse tipo de aprendizado para a instituição é muito grande. Então, antes, vou passar a palavra para a Celeste, aí a Celeste faz a abertura e Eduardo depois passa para você. Celeste. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente o aceite do Eduardo para abrir, né, as nossas lives aí de 2026. Agradeço imensamente todos os parceiros da Fiocruz aqui presentes, né? A gente começou essa live muito para animar o ambiente interno, trazer conhecimento, discutir as complexidades, os desafios todos em torno da atividade de criação de empresas de base científica e tecnológica. Vou lá daqui a 2 minutos. E agradeço os parceiros fora da Fiocruz, que a gente tem um time de pessoas muito qualificadas que vem participando desse nosso debate desde agosto de 2022, quando a gente inaugurou esse espaço, né, de debate. A nossa experiência é fantástica, né? Acho que a gente tem conteúdos aí, todos eles gravados no nosso site, no YouTube do programa, coisa que a gente pode recuperar, densidade de informações diversas, né, de pessoas como o Eduardo, que está na Biominas, que é uma referência em biotecnologia em saúde no Brasil, nosso orgulho, e assim como outros atores importantes do ecossistema de inovação no Brasil, do ecossistema de empreendedorismo, que a gente sempre tem o prazer de conseguir pessoas de vários formatos e perfis, que está aqui iluminando a nós todos. Agradeço especialmente as pessoas que estão em fase de maturação das 6 tecnologias, vendo aqui o Gabriel Lima Verde na minha frente, mas os demais também que estão presentes. A gente agradece muito, né, o interesse de vocês, sempre acrescenta tudo que a gente está trazendo na capacitação das mentorias que estão em processo, essas 6 tecnologias que passaram no edital do Inova Empreendedorismo ano passado. Então é isso, Eduardo, você está com a palavra, né? Como antes já disse, 1 hora aí fica por sua conta e depois 1 hora de debate aberto, microfone a todos que tiverem desejo e quiserem colaborar. Mais uma vez, Eduardo, obrigado, está com a palavra. Celeste, obrigado pelas palavras aí, obrigado pela introdução, obrigado também, Anderson. Um prazer estar aqui novamente. Eu estive aqui, eu estava olhando exatamente há 3 anos atrás, né, bem no início de janeiro, nessa fase aí de janeiro, fevereiro, transição, então, completando 3 anos, e é ótimo retornar aí nesse espaço aqui da gente trocar e compartilhar ideias e pensamentos em relação à inovação em saúde no país. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação e espero que assim seja um espaço de conversa. Estou completamente à disposição para estar parando e tirando dúvida que tiver, qualquer pergunta que tiver, ou se precisar também, a gente faz depois também, a gente tem total abertura para fazer depois também. Então, estou aqui à disposição de vocês aí para a gente estar conversando aí, né, trocando impressões aí sobre esse cenário aí e o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário. Me fala se vocês estão conseguindo ver a tela aí. Sim. Beleza. Eu vou
eu vou falar um pouco sobre a Biominas e vou falar um pouco também sobre essa questão da criação, né, de empresas de base científica e tecnológica. E no final também dar alguns encaminhamentos aí do que a gente tem feito, do que a gente acha que é importante fazer daqui para frente também, para a gente continuar avançando. E aí, começando pela Biominas, né? A Biominas é uma fundação, né? Uma fundação privada, foi criada em 1990. A gente completou 35 anos no ano passado, sempre dedicada a promover o empreendedorismo de projetos científicos em negócio, né? A Biominas sempre focou na questão de transformar um projeto de pesquisa que tem potencial numa empresa, num negócio que possa ser levado ao mercado, né, e melhorar a qualidade de vida da população brasileira. E sempre com um olhar de país. Eu vou falar isso também mais para frente, mas embora a gente seja uma instituição criada em Minas e com o nome de Minas, a gente sempre teve uma visão de desenvolver a inovação no país inteiro, né? E aí esse é o nosso objetivo, o que a gente vem trabalhando ao longo desses 35 anos. Aqui, passar rapidamente um pouco da nossa trajetória, né? A gente foi fundado em 1990, em 97 a gente criou a primeira incubadora em bio no Brasil, e uma das primeiras incubadoras no Brasil, uma das 5 primeiras incubadoras no Brasil, né? E a gente aí tem um track record ao longo dos anos aí, quase 30 anos, de ter criado mais de 70 empresas, né? E empresas que, em geral, sobrevivem, continuam operando, grande parte delas continua operando, ou foi adquirida por uma outra empresa e continua tendo os produtos disponíveis no mercado. Esse conjunto de empresas hoje, das mais de 70 empresas, fatura aí em torno de 100, 120 milhões de reais por ano, o que é um valor bastante expressivo nesse cenário. Depois tivemos um programa com o BID, FOMIN, para financiar e investir em empresas promissoras, e desde 2001 a gente elabora estudos do setor. Eu vou falar um pouco também sobre isso um pouco mais para frente. Depois começamos a fazer consultoria, a gente tem uma área de consultoria. Em seguida, a gente começou organizando eventos no país, né? A gente começou organizando um evento que chamava Biopartnering, com o objetivo de criar um evento de network e um evento de encontro de negócios no país, que não existia naquela época. E esse evento acabou se transformando no evento da Bio, né? a maior associação de empresas de biotecnologia do mundo, que buscou a Biominas como parceira para fazer um evento na América Latina, né? E o nosso evento, então, se transformou na Bio Latinoamérica, que a gente organizou até a pandemia. Depois da pandemia, a Bio mudou os planos dela e a gente vem organizando, junto com o Sindusfarma, a cúpula de inovação em saúde. Em 2015, a gente começou os programas de pré-aceleração e aceleração de startups. E em 2018, a gente começou com a nossa plataforma de cursos online, né, que a gente chama de Academy, e a gente vai explorar isso também um pouco mais para frente. E mais recentemente, né, em 2022, a gente criou uma plataforma que a gente chama de Nova Fito,
junto com a Fiocruz, com o Instituto Stella e com o Grupo Central Flora. E em 2023 a gente criou uma iniciativa de inovação aberta para hospitais. E em 2024 a gente começou uma atividade de pesquisa e desenvolvimento a partir de algumas teses próprias nossas, ou seja, a primeira vez em que a gente começa a fazer pesquisa. A gente nunca foi uma instituição de pesquisa, mas a gente tem entendido que a Biominas pode ter algumas linhas de pesquisa e a gente, então, está desenvolvendo algumas teses próprias a partir de pesquisas que a gente tem criado aqui. E lançamos no ano passado um programa de comunidade, né, que é uma frente que a gente espera reunir todos os players do setor de inovação e criar uma interação maior entre eles. A gente vem trabalhando bastante sobre isso e a gente vai estar lançando nos próximos meses uma iniciativa um pouco mais articulada em relação a isso, como uma espécie de um clube, né? Mas a gente vai estar informando mais sobre isso mais para frente. Aqui só para mostrar um pouco as nossas áreas de atuação, né? A gente trabalha muito na parte de diagnóstico e tratamento de doenças, trabalhar no desenvolvimento de produtos de diagnóstico e tratamento, mas cada vez mais também a gente tem olhado também projetos que envolvem a área de bem-estar, em tudo que envolve a área de bem-estar, né? Questão toda de medicina 4P, que a gente entende que é o futuro da medicina para os próximos anos, né? A medicina vai ser muito mais preventiva do que ela é hoje, né? Olhar muito mais a saúde e não a doença. E aí um pouco onde a gente tem olhado vários projetos nessa área, e trabalhar também alguns projetos de proteômica e microbioma relacionados a isso. E por outro lado também na questão de alimentos do futuro, né? A questão de nutrição de precisão, que a gente também acha que são áreas que vão ter um crescimento bastante grande nos próximos anos. E além disso, né, como é que essas áreas de diagnóstico, tratamento e bem-estar se interagem com o meio ambiente, né? O meio ambiente também é muito importante na questão de você promover uma saúde melhor. Então, basicamente, é esse universo aí, que não deixa de ser um universo gigantesco, em que a gente atua mais fortemente. Deixa eu falar, gente, que eu tenho isso aqui me interessa. Eu já sou pesquisadora desse povo aqui, ó. Bom demais, manda a conta para mim, quanto que eu te digo, por favor. Tá bom demais. Vamos lá. Então, a Biominas é um centro de inovação em saúde. O que nos torna únicos, né? O que a gente faz que a gente acha que é diferente? A primeira coisa é que o nosso foco principal é a criação de startups. A criação de startups, empresas e negócios. Então, a gente enxerga que, a partir do momento em que a gente consegue criar uma massa crítica de startups bastante grande, a gente fica mais próximo de constituir um hub de inovação. A gente é um pouco ao contrário de várias outras iniciativas, onde você constrói primeiro uma infraestrutura, prédios e etc., para depois você povoar esses prédios. O que a gente trabalha é sempre criar empresas, as empresas vão ocupando os espaços e, a partir do momento em que elas começam a interagir mais fortemente, você consegue, então, constituir um polo, um hub, um espaço de inovação. E é isso que a gente tem feito ao longo desses 35 anos.
E como eu falei, não pensando só no ambiente físico específico, né, que no nosso caso seria, por exemplo, Belo Horizonte, mas pensando numa atuação nacional, né? E aí, a partir daí, grande parte dos nossos programas, eles envolvem projetos em quase todos os lugares do país, né? A gente já teve projetos, que a gente recebeu projetos em todos os estados do país ao longo da nossa história. Então, a gente começa o nosso processo sempre pela análise de projetos de pesquisa, né? Visando a criação de negócios, né? E a partir daí isso vai se desdobrando em outras ações. Então, a partir do momento em que a gente tem uma base de projetos, uma base de startups e etc. e tal, a gente tem um conjunto de informações que a gente organiza de uma forma lógica que nos permite emitir relatórios, estudos e organizar eventos, né, que aumentam o nosso entendimento do setor. Então, a ideia aqui é que a gente consegue criar inteligência a partir dos dados em que a gente coleta do ambiente das startups, dos projetos acadêmicos, que nos direcionam um conjunto de informações, né, que em seguida permitem que a gente consiga gerar conhecimento a partir disso, criar novas metodologias, criar cursos, criar teses de pesquisa e de desenvolvimento. Quando a gente consegue fazer isso, a gente, então, consegue criar novos programas e novas iniciativas que vão também alimentar o restante da roda. Então, a gente vai rodando, né? A partir do momento que a gente cria programas, como a gente criou, por exemplo, a trilha de desenvolvimento de projetos startups, programas como o Vita Hub, Nova Fito, a gente acaba também favorecendo a criação de novas startups, e isso faz com que essa roda toda gire, e esse é o nosso modelo principal de negócios. E aí, falando especificamente da nossa trilha de desenvolvimento, a gente acabou juntando isso tudo, todas as nossas atividades, né, nessa trilha. Elas não se constituíram de uma forma histórica nessa linha, mas a gente acabou, com o passar dos anos, a gente foi juntando os pedaços, né, e organizando os pedaços de uma forma que hoje a gente enxerga uma trilha, né, que vai desde a educação até projetos já em fase mais maduras, né, que estão prontos para ir para uma incubadora de empresas. Então, historicamente, a gente começou com a incubadora e a gente foi um pouco preenchendo as lacunas para trás, né? Então, a gente começa com os nossos programas de educação empreendedora, né? A gente, então, criou uma plataforma que chama Biominas Academy. A gente já treinou mais de 2.500 alunos ao longo aí dos últimos 7 anos. E o nosso intuito aí é disseminar ainda mais esse conhecimento. A gente tem investido muito na criação de novos cursos para que a gente consiga oferecer um conteúdo completo para alunos, pesquisadores, profissionais de saúde, para que eles tenham conhecimento geral sobre empreendedorismo e inovação em saúde, né? A partir daí, a gente também consegue identificar projetos, né, que podem ir para os nossos programas de pré-aceleração de projetos de startups. Desde 2016, a gente organizou 22 rodadas desse programa, impactando mais de 2.000 pesquisadores nesses programas e pré-acelerando em torno de 400 projetos e startups. Esse é um programa que tem tido muito sucesso, né, porque efetivamente a gente consegue
Ao longo das 10 semanas do programa, a gente consegue educar os pesquisadores em tudo que ele precisa entender além da ciência. Então, a gente vai ensinar a ele o entendimento de mercado, o entendimento de cliente, o entendimento de processo de desenvolvimento, investimento, parte regulatória, para que ele avance para que ele tenha o entendimento do que ele tem que fazer para levar o projeto dele para as fases posteriores. A partir daí, os projetos em que a gente vê mais promissores, a gente leva para o nosso programa de aceleração, que é a GrowBio. Nos últimos anos, a gente fez 2 rodadas de seleção de projetos para a GrowBio, e hoje a gente está acelerando aí 11 startups que a gente vê grande potencial de mercado para elas. Né? E no caso de empresas que estão já num estágio mais maduro e mais avançado de desenvolvimento, a gente tem a incubadora de empresas, né? A gente tem hoje no prédio 17 empresas, mas como eu falei, a gente tem um histórico de já ter criado mais de 70 empresas, e hoje, né, essas 17 empresas, então, hoje elas estão dentro do nosso prédio desenvolvendo as fases finais de desenvolvimento do produto para que ela possa ser levada para o mercado. Aqui mostrando um pouco alguns cases que a gente tem no portfólio hoje, né, tanto da GrowBio, no programa de aceleração, quanto na incubadora. Aqui eu coloquei 6 empresas, não vou ficar passando todas elas, mas são empresas que a grande maioria veio da academia, de alguma universidade brasileira, e a gente ajudou na criação da startup, e agora a startup está numa fase um pouco mais avançada, captando recursos, captando parceiros, né, e fazendo a implementação das suas soluções no mercado. E no caso da incubadora, a gente tem, aqui eu coloquei 4 empresas também, que são empresas que já estão muito próximas aí de estar colocando seus produtos no mercado. Casos da Allegro, que está desenvolvendo uma toxina botulínica, o caso da Harmony, que está desenvolvendo fórmula infantil através de técnica de DNA recombinante para replicar o leite materno da melhor forma possível. Caso da Ferrari, que está fabricando lentes intraoculares e lentes de contatos no país, é um produto que não existe fabricante no país, né? E a ProSource, que é uma empresa que produz proteína recombinante para diversas finalidades. E aí aqui mostra um pouco alguns casos de sucesso que a gente teve no programa de pré-aceleração, né, do Bio Startup Lab, empresas que passaram pelo programa e receberam investimentos, ou foram adquiridas, ou fizeram parceria com alguma empresa, ou mesmo que vem tendo um crescimento exponencial bastante interessante. No caso, por exemplo, da Cuco Health, que foi adquirida pela Raia Drogasil, pelo grupo, né, Raia Drogasil, Mir Science, que foi investida pela Green Rock, Farmi, que foi adquirida pela Vivio, e aí Arquimedes, por exemplo, que é uma empresa que hoje tem exportação de produto para vários países no mundo, Crop, que está trabalhando bastante também no desenvolvimento de novas soluções, né? Recebeu aportes aí de 2 milhões, mais de 2,5 milhões, é uma empresa que fatura e vem crescendo. E outros cases, a gente tem um conjunto bastante grande de cases de sucesso aí de empresas que nasceram no nosso programa, né, e já estão aí já crescendo a partir de uma pesquisa que foi desenvolvida nas universidades e centros de pesquisa.
E aqui, né, só para citar diversos casos aí de sucesso de empresas que passaram pela incubadora, eu não vou entrar em todas elas, mas é um conjunto bastante grande de empresas que já passaram para o nosso programa de incubação. E só para complementar aqui também, um conjunto grande de empresas, né, de universidades, investidores, que são parceiros da Biominas em diversas atividades que a gente faz. Da mesma forma, governos, ICTs, associações, e que a gente tem parceria tanto no Brasil quanto fora. Então, quase todos os principais players de inovação no país, a gente trabalha com e é parceiro e tem desenvolvido ações com eles. E, por fim, terminando essa primeira parte aqui da nossa conversa, falar do nosso programa com a Fiocruz, né? A gente realizou esse programa do BioStartup Lab com a Fiocruz, num programa que a gente deu o nome de Inova Labs. Realizamos 5 rodadas do programa Inova Labs com a Fiocruz, capacitando em torno de 380 pesquisadores, treinando 100 projetos, né? O que representou aí em torno de 2.300 horas de capacitação, e promovendo diversas reuniões desses projetos com o Ministério de Saúde, com unidades produtivas e com alguns players também fora do ambiente da Fiocruz. Então, a gente tem muito orgulho aí dessa parceria que a gente criou com a Fiocruz. Passando para a segunda fase aqui, para a segunda parte aqui da nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre a questão do desenvolvimento de empresas, né, de base científica e tecnológica, desde um projeto de pesquisa até o mercado. E aí, quando a gente vai pensar sobre o desenvolvimento de uma empresa de base tecnológica, né, de uma startup, é importante a gente entender o contexto em que a gente está vivendo. Então, a princípio, só para voltar aqui um pouco na minha apresentação de janeiro de 2023, a gente tinha naquela época um ambiente em que a gente notava um aumento bastante significativo do número de startups de saúde no Brasil, que começou em 2008, um pouco antes da pandemia, por uma série de fatores históricos, mas houve um boom de startups, né, que coincidiu com um boom de startups globais, não só em saúde, e não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, a partir mais ou menos dessa data, né, houve uma mudança de modelo, né, o mundo vem mudando o modelo, e as empresas grandes cada vez mais contando com as empresas pequenas para fazer os seus projetos de inovação, e a partir do momento em que as startups viram esse player principal de transformação das grandes empresas, houve um boom bastante significativo de startups no mundo. E isso não foi diferente no Brasil e não foi diferente na área de saúde. Então, no Brasil, a gente teve um número bastante expressivo. A partir dessa época, empresas que tinham tem uma área de atuação bastante pulverizada no país. A gente tem, a partir das pesquisas que a gente gera, a gente observa aí mais ou menos dividido aí entre diagnóstico, projetos na área de farma e de dispositivos médicos, aí mais ou menos uma distribuição mais ou menos quase que igual. Então, nenhuma área é muito mais forte do que a outra no país. A gente vê aí uma distribuição bastante interessante aí de empresas em várias áreas diferentes. Grande parte das startups concentrada nas fases iniciais, o que era normal, né? A gente vinha de um ciclo de crescimento ainda inicial. Essas empresas se encontravam em fases iniciais, com um volume baixo de captação de recurso público, né? A gente via, por exemplo, que 52% dessas startups não tinham captado nenhum recurso, né, de recurso público, e também poucos investimentos ainda
acontecendo. Embora a gente já verificasse nessa época que havia um interesse crescente de empresas grandes e médias em estar mais próximas desse ambiente de inovação. O que a gente vê hoje não é assim completamente diferente do que a gente via em 2023. Eu entendo que a gente tem passado por uma fase de maturação do ecossistema, então a gente consegue ver avanços, a gente consegue ver que há uma maturidade maior do ecossistema ou das próprias empresas, o que é normal, né, dentro de um ciclo onde a gente começou criando startups e agora essas startups vão avançando e a partir do momento em que elas avançam, o próprio ambiente também avança, né? Então, hoje a gente consegue identificar um grupo seleto de startups promissoras no país, e alguns programas aí, como, por exemplo, o Brasil Best, que tem recursos da Apex, né, e a condução pela ABQIF, e a Biominas também é parceira desse programa, tem levado algumas das startups para ter uma vivência maior internacional, uma aproximação com investidores fora do Brasil, e isso tem contribuído também para essa maturação dessas startups. Algumas dessas startups têm tido avanço consistente no seu processo de desenvolvimento, atingindo aí fases aí de validação, escalonamento, final de pré-clínico e etc., mas ainda enfrenta algumas dificuldades estruturais. A gente vem discutindo bastante com diversos players aí no país algumas dessas dificuldades estruturais, principalmente na área de estudo pré-clínico, né? A gente entende que a gente tem pouca infraestrutura para a realização de estudos pré-clínicos, principalmente com boas práticas de laboratório no país, e da mesma forma para a produção em escala piloto com padrão de GMP, de boas práticas de produção no país. Então, a gente entende esse gargalo e a gente vem tentando trabalhar para que a gente consiga resolver esse gargalo, né, e, dessa forma, acelerar o desenvolvimento dessas startups que estão necessitando desse tipo de serviço. A gente entende também que tem competências em recursos humanos que a gente precisa desenvolver melhor no país. A gente acredita que a gente tem poucos profissionais que entendem realmente de desenvolvimento de produto. Então, a gente tem, obviamente, um número bastante grande de pesquisadores com conhecimento científico bastante forte, mas quando a gente chega nessa fase aí que precisa-se de uma competência de desenvolvimento de produto, a gente não tem muitos profissionais com esse perfil no país, então a gente entende que isso tem que ser melhor desenvolvido. A gente vê claramente que tem tido um volume bastante grande de editais federais, né, até um número bastante expressivo disso no país, editais aí de FINEP, CNPq, BNDES e outros órgãos, e o mesmo acontecendo em alguns estados, né? A gente tem uma realidade bastante forte em São Paulo, mas a gente vê estados como Santa Catarina, mesmo Minas Gerais, aqui a FAPEMIG tem lançado também vários editais, mas a gente ainda entende um certo descompasso nessa aplicação de recursos. Às vezes a gente tem recurso para projetos na fase inicial, mas a gente não consegue organizar isso com recursos mais para frente, então acaba que uma startup que capta recursos no início, ela não consegue ter recursos mais para frente. Então, a gente entende que ainda tem uma certa organização desses recursos que ainda é necessário. A gente vê comprovadamente que a gente tem
um número maior de investidores querendo investir em projetos de inovação em saúde. A gente viu isso claramente no edital de seleção de um gestor por fundo do Complexo da Saúde, que foi um fundo que foi promovido aí pela FINEP, BNDES e pelo Butantan. E a gente viu um número recorde de aplicações de gestores para ser gestores desse fundo. A gente teve 11 gestores que apresentaram propostas e grande parte deles com cartas de interesse de investidores acima do que tinha sido exigido no edital, né, o que mostra que há realmente um interesse grande de investidores por esse mercado. A gente também entende que o país tem tido avanços regulatórios importantes, né, como a gente viu no ano passado na área de estudos clínicos. Recentemente, aí nas últimas semanas, na semana passada, saiu também uma regulação importante para a cannabis. Então, a gente vê que o país tem se movido em criar um ambiente melhor para a pesquisa e desenvolvimento de projetos. E a gente enxerga aqui, finalmente, que a gente ainda tem pouca coordenação e governança no setor, muitas ações sendo realizadas, muitos players fazendo ações diferentes, mas essas ações, na maioria das vezes, ainda são desarticuladas. Então, se a gente conseguisse organizar isso de uma forma mais lógica, certamente a gente conseguiria atingir melhores resultados. Mas eu acho que isso faz parte também do processo de organização do setor. Então, eu entendo que a gente vai caminhar para conseguir ter isso um pouco mais articulado nos próximos anos. E aí, partindo um pouco assim para fundamentos, né? Assim, o que é importante a gente ter quando a gente vai pensar em estruturar uma nova empresa, um novo negócio, a partir de uma ciência ou de uma tecnologia desenvolvida na academia. A primeira coisa, que é uma condição básica, é a gente ter ciência de alta qualidade, né? É impossível fazer inovação radical sem uma pesquisa de alta qualidade. E é importante também a gente ter, desde o começo, um pensamento em ter uma estratégia de propriedade intelectual, né? Propriedade intelectual é um ativo bastante importante para as startups. Isso tem um grande valor quando ela vai prosseguir nas etapas de desenvolvimento da sua tecnologia. Então, conseguir, desde o início, já ter uma estratégia de propriedade intelectual é muito importante. Em segundo lugar, ter a preocupação em montar uma equipe que é multidisciplinar, considerando, inclusive, carências de gestão que a empresa tenha. A gente vê grande parte das startups ainda são organizadas pelos grupos de pesquisa, sem ter pessoas no time de gestão. E isso acaba sendo um problema. A gente entende que empresa de tecnologia raramente fecha por questões de tecnologia, né? Porque o pesquisador ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe como é que ele vai desenvolvendo a sua pesquisa, o seu desenvolvimento, mas, em geral, as empresas vão fechar por falta de gestão, né? Por conhecimento de recurso, por aplicação de recurso, por falha no desenvolvimento do produto. Então, ter pessoas na equipe que entendam de gestão é fundamental. O terceiro ponto que é importante é captar recursos para financiar as fases de pesquisa. Eu vou mostrar um pouco mais para frente a importância do recurso público para financiar essas fases iniciais. Isso não é a realidade só no Brasil, em todos os países do mundo. Quem financia as fases iniciais de pesquisa em geral, a iniciativa
pública, né? Em seguida, a gente entende que é necessário conhecer detalhadamente o processo regulatório e desenvolvimento de produto, com o objetivo de que a cada passo do processo você vai gerando dados robustos e confiáveis, né? De tal forma em que você, quando for conversar com algum parceiro, você tenha esses dados de uma forma bastante confiáveis. Não basta você fazer, por exemplo, uma prova de conceito, por exemplo, no seu laboratório ou no laboratório do seu vizinho, né? Você tem que fazer com alguém que a hora que uma outra pessoa perguntar, um parceiro perguntar, ele possa confiar naquele resultado, né? E ser um resultado completamente isento de uma pessoa terceira, e não por alguém que participou do projeto, do desenvolvimento do projeto. Isso acontece muitas vezes, né? A gente vê toda hora projetos que a gente já fez a prova de conceito, a gente já está com tudo adiantado, mas quando a gente vai ver, foi feito de uma forma não documentada, não de uma forma com a contratação de um serviço de terceiros e tudo, porque acaba exigindo que o projeto teria que voltar e fazer de novo uma prova de conceito. Né? E, por fim, é importante também aproximar de parceiros estratégicos e de investidores privados. Né? Quando o projeto precisa crescer, ele vai precisar ter outras fontes de recursos. Eu também vou mostrar isso aqui daqui a pouco. E é um processo que toma tempo. Então, não adianta chegar para o investidor precisando de dinheiro para o mês seguinte, porque isso não vai acontecer. Né? Você tem que dar o tempo que é necessário para que isso ocorra. Isso geralmente demora aí em torno de 9 meses a 1 ano para você captar um investidor. Então, nunca deixe para começar esse processo quando você precisa do dinheiro. Comece esse processo quando você não precisa e crie uma relação que a hora que você for precisar, você já tem isso mais ou menos já engatilhado, já pronto. Aqui, para mostrar um pouco do que eu tinha falado, né? Esse gráfico aqui mostra, né, o processo de desenvolvimento de um novo medicamento. Então, a gente parte lá, né, da fase pré-clínica, né, desenvolvimento pré-clínico, depois passa pelas fases clínicas, registro do produto, precificação, reembolso e etc. Então, esse é o ciclo normal de desenvolvimento de um novo medicamento. É um processo aí que demora no mundo em torno de 10 anos. E aí você tem, né, a fase de patente, que te garante aí um pouco do retorno o retorno do seu investimento. Então, esse é o ciclo de desenvolvimento de um novo medicamento, que precisa ser feito. Aqui a gente integra esse processo de desenvolvimento com a questão da necessidade de captação de recursos. Então, a gente vai ver aqui no começo, eu incluí aqui a parte no começo aqui da cadeia, a parte de recursos públicos que são pré-startup, né? Em geral, ainda são projetos de pesquisa. E aí, quando você vai começar a constituir a startup e você precisa de recurso privado, você já contou com recursos públicos aqui nas fases iniciais de descoberta da sua molécula, de teste da molécula, até a parte de prova de conceito. E aí, quando você começa a caminhar mais para as fases pré-clínica e clínica, a sua startup, ou, né, a sua empresa de base científica tecnológica, ela vai precisar de outros tipos de recursos. Né? E aí o que a gente chama aí de recursos de capital semente, né, pré-seed ou seed,
e recursos de venture capital um pouco mais para frente para financiar principalmente as fases de estudos clínicos e colocação do produto no mercado. E a gente vê aqui, né, que é um vale aqui, que é exatamente o que a gente chama de vale da morte, né, onde você precisa de recurso, e você ainda não tem uma comprovação bastante grande do seu produto, mas você precisa de recurso para poder avançar na fase pré-clínica, que vai te dar mais dados que possam te levar para frente. Então, esse aqui é um estágio importante, que você precisa financiar essa fase, atraindo aí o resto de recurso público que você consegue captar e um pouco de recurso privado. E aí você tem um segundo momento de captação de recurso que é forte, que é exatamente para financiar as suas fases clínicas. O que a gente vê hoje no país é que a gente ainda tem pouco recurso privado para financiar essas fases de pré-clínico. Então, aquele processo que em alguns países demora 10 anos, acaba demorando no Brasil, demora mais, demora 12, 15 anos, porque até que a startup consiga captar o recurso que ela precisa para fazer um pré-clínico ou para fazer um clínico, ela acaba tomando mais tempo, né? Isso acontece em outros países também, ou em outros projetos. Até interessante, olhando uma figura de um estudo que veio da Europa, eles até identificam quase que um duplo Vale da Morte, né? Você tem o Vale da Morte no começo, mas você tem um Vale da Morte no final, que é exatamente quando você precisa de recurso para financiar a sua fase clínica, né? Então, a gente tem que estar atento a essas duas fases, de tal forma que você consiga agilizar esse processo para que você não fique parado dependendo de recurso para conseguir fazer os seus estudos pré-clínicos e clínicos. Esse é um dos desafios principais que uma empresa de base tecnológica ela enfrenta na sua vida. Então, não é só um vale da morte, mas aí pode ser até 2 vales da morte que a gente enfrenta. Obviamente, quando você chega numa fase clínica que você já tem uma comprovação clínica, você começa a ser mais atraente para investidores privados, para parceiros estratégicos que possam ter mais interesse, mas não deixa de ser um desafio também você ter que captar nessa fase. E aí eu trouxe aqui um exemplo que mostra o papel que tem o recurso público no desenvolvimento de uma startup. No caso, a BioNTech, né, que é a empresa que desenvolveu, uma das empresas que desenvolveram a vacina para a Covid. Essa empresa foi criada como um spin-off da universidade na Alemanha em 2008, e aí vocês veem que quase durante 10 anos ela recebeu recurso público para financiar as fases de pesquisa e desenvolvimento das suas soluções. Ao longo aí ela desenvolveu a plataforma de mRNA, né? E só em 2018 ela criou uma parceria com a Pfizer para desenvolver a vacina de gripe, né? E aí veio a pandemia e a tecnologia dela foi utilizada para o desenvolvimento da vacina de Covid, e ela deu um boom, né? E aí ela entrou naquela fase exponencial de crescimento, e ela veio a estar valendo aí no mercado em torno de 22 bilhões de dólares de valor. Até conferir o valor atual da empresa, está um pouco mais do que isso, ela vale 28 bilhões na bolsa da Nasdaq, onde que ela está colocada. Então,
Vocês veem que o recurso público foi fundamental para que ela conseguisse avançar nas fases iniciais, e aí ela se tornou atraente para investidores e para parceiros estratégicos, no caso a Pfizer, né? Isso trouxe outros investidores, e a empresa acabou tendo um boom bastante grande a partir daí. Então, esse é um pouco aí o caminho que os projetos têm que fazer, observando todas essas necessidades de demanda de recurso que tem ao longo da vida da startup. No Brasil, o que a gente vê é que a gente consegue, a gente tem conseguido povoar esse processo de desenvolvimento. Hoje tem alguns fundos, não diria que tem muitos fundos, mas a gente já tem alguns fundos fazendo investimento em startups nessa área, né? Aí vários exemplos de fundos aí, ou fundos de empresas, no caso, por exemplo, o Eurofarma tem um fundo para fazer investimento em empresas. O próprio Einstein tem um fundo que é gerido pela Vox, ou tem investidores aí também, como Fleury, Save, etc., também, que fazem investimento nessa área. Obviamente, a gente tem que trabalhar para que a gente traga mais investidores para esse ambiente, para que a gente consiga ter recursos para financiar as startups, né? E como eu falei recentemente, a gente vai ter aí, acredito que até o meio do ano, o fundo de participação no Complexo da Saúde, que está sendo estruturado, para estar investindo também em alguns projetos aí nessa área. Então, é um ótimo sinal. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante para que esse fundo dê certo, para que isso possa promover outros fundos, né, e cresça o interesse por investimentos nessa área no país. Aqui alguns cases de investimento que foram feitos no país nos últimos anos. O case da Nintex, né, que trabalha com desenvolvimento de medicamentos a partir da biodiversidade brasileira, recebeu $3 milhões do Fundo Pitanga. A Alten, que é uma empresa que desenvolve um dispositivo de radiofrequência para reduzir tumor, recebeu um investimento de $6 milhões do fundo da Sentinel. A Apta, que é uma empresa que desenvolve terapia de RNA para câncer e doenças neurodegenerativas, investida pela Vesper, né? E o fundo da Eurofarma investiu $1,3 milhões na Gente, que é uma startup que está construindo um banco genético bastante grande aqui, maior banco genético aqui da América Latina. E por fim, aqui, já terminando a nossa apresentação aqui, o que a gente vem fazendo, né, para promover o crescimento, o que a gente espera fazer nos próximos anos, um pouco da nossa estratégia aí, como Biominas, do que a gente entende ser importante para o país. A primeira coisa que a gente vem trabalhando é disseminar a educação em empreendedorismo e inovação para estudantes, cientistas e profissionais de saúde em todo o país. A gente gostaria de levar esses conhecimentos para todas as universidades, para todas as escolas no país. O segundo ponto que a gente vem trabalhando aqui é expandir essa massa crítica de startups no país. Então, ter muito mais startups sendo criadas, a gente tem um crescimento bastante grande de startups. De novo, né, quanto mais startups, mais forte é o hub que a gente vai vir a constituir no país. Resolver esses gargalos que a gente encontra ainda de infraestrutura e de serviços na cadeia de desenvolvimento de novos produtos. Criar condições para a atração de novos investidores e de parceiros estratégicos, né, de tal forma que a gente consiga ter recursos privados para investimento nas startups. E a partir do momento em que a gente tem esse conjunto de players, a gente constitui uma comunidade organizada de startups e de stakeholders do setor, e aí promovendo cursos, eventos, conexões, né, e
de tal forma que a gente amplie as oportunidades de parcerias de negócios nesse setor. Então, acho que é isso que eu tinha que falar, né? Aí tem meus contatos, eu estou à disposição a qualquer hora para estar conversando com vocês. Se quiserem mandar mensagem, estou à disposição. Acho que é isso, eu vou parar de compartilhar aqui e a gente pode abrir para discussão. Perfeito, Eduardo, parabéns pela didática e pelo conteúdo, foi muito produtivo. Então, pessoal, eu abro agora para perguntas. Então, por favor, peço que levantem a mão, se identifiquem, né, para a gente criar um network de mídia online e abrir esse debate, fazer a pergunta diretamente para o Eduardo. Vi que a Maria Mello levantou a mão. Bem-vinda, Maria. Pode ficar à vontade, se identifica, por favor, e faça a pergunta para o Eduardo. Pois não, bom dia a todos, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje. Adorei sua apresentação, Eduardo, e eu já tive a oportunidade de participar de um programa de aceleração de vocês por meio de uma startup em 2022, e nós vencemos a competição. Eu sei, eu sou claro. da Tech Balance, sabe? Uhum. E eu sou mineira, você já viu o sotaque, mas eu moro em São Paulo, eu sou pesquisadora na Escola Paulista de Medicina, na área de inovação e para outras startups. E eu fui procurada recentemente, Eduardo, e claro que eu quero puxar a sardinha para nós, aí em Minas, embora eu sei que o Biominas tem uma atuação nacional. Tem uma startup que me procurou recentemente, que eles estão desenvolvendo um modelo teórico para prescrição e indicação de gerontotecnologia, que são tecnologias, sabe o que é, né? Beleza, tá. Aí, o que eles querem? Eles desenvolveram um modelo teórico muito legal, e eu sou dessa área, então, tecnicamente, eu posso avaliar o conteúdo, não somente a questão da inovação. E aí, o que eu estou fazendo para eles agora? Eles vão desenvolver um modelo teórico, vão lançar um livro pela Amazon, desse modelo teórico já que é global, o negócio deles é global. Já tem como derivados 2 manuais, um para os usuários profissionais da área de saúde, etc. Um outro manual que eles desenvolveram para empreendedores e desenvolvedores. Então, esses 3 livros, entre aspas, vão ser lançados na Amazon e, simultaneamente, eles estão construindo uma plataforma, um portal, e nesse portal vão ter 3 subplataformas, tudo automatizado com machine learning e IA. Um é para os profissionais da área da saúde, para poder fazer a indicação dos produtos segundo o modelo e os indicadores que eles criaram. E esse de profissionais também, entre os empreendedores, mas são outras coisas, e os desenvolvedores de produtos, não só digitais, mas produtos também tipo andador, essas coisas todas. E a outra plataforma vai ser só dentro desse portal, é para educação dos profissionais para aprenderem a aplicar o modelo. E uma sub dessa é para os pesquisadores que vão desenvolver os protocolos de validação das propostas do modelo. E tudo vai ser em 3 línguas, português, inglês e, como é que chama? E espanhol. Aí eu estou procurando recurso, igual você falou, para chegar no TRL 3 ou 4 com dinheiro não reembolsável, para então poder partir para a captação, para poder criar já um MVP e tal, para poder depois, lá para o 8 e 9, testar no mercado, né? Então, eu te pergunto, assim, como que vocês poderiam me ajudar nesse processo? Isso. Obrigado, Maria. É um prazer estar falando com você de novo. Assim, o que a gente precisa, né? Precisa olhar o projeto, entender que estágio que ele está exatamente, e aí a gente tem toda a disposição em conversar com você e com eles. E aí entender em que estágio ele está e quanto a gente está pronto para, por exemplo, conversar com alguns investidores que a gente pode trazer para o projeto. Como eu mostrei ali, tem investidores para cada fase do ciclo do desenvolvimento do negócio, né? Então, tem desde o investidor anjo lá, que a gente chama, até um investidor qualificado que investe em projetos maiores já, em projetos mais avançados. E aí, a gente tendo as ferramentas, ou tendo aí algumas dessas requisitos que são necessários, a gente conversa com um investidor, vai buscar um investidor, buscar uma solução para o projeto. Entendi. Eduardo, eu entendo isso perfeitamente, mas eles estão no TRL1
para o 2 com recurso próprio. Até o 4, nós queremos buscar recursos não reembolsáveis. O AFAPEMIG, o AFAPESP, pode ter CNPJ onde a gente quiser no país, não tem problema nenhum, e FINEP, inclusive, sabe? Então, eles não querem sócios, pelo menos até o TRL 56. Beleza. Tá? Beleza. Aí eu agendo Assim, com vocês, como é que eu agendo a reunião com vocês? Agenda com a gente tem... eu passo meus contatos. O que... De novo, né, não puxando sardinha para o meu lado aqui, pro lado de Minas, a FABEIC tem tido recurso para esse tipo de projeto em fases iniciais. Então, tem outros estados também que têm os programas, né? O próprio São Paulo tem o PIP1, tem o PIP, o PIP1, etc. Então, aí tem que ver qual que é melhor, qual que seria o melhor para esse projeto específico, ou entrar por São Paulo, entrar aqui por Minas, mas hoje tem alguns recursos aí para isso. Tá bem, então você poderia disponibilizar de novo, que o slide foi muito rápido, o seu e-mail e o seu contato pessoal, ou com quem no PO Minas que eu possa agendar isso. Tá bom, eu vou colocar no chat Obrigada, aqui viu? Prazer em revê-lo também. meus dados. Prazer. Obrigado, Maria. A Firjan lançou agora um radar de recursos, né? Atualizado agora em fevereiro. Todos os recursos de subvenção aí que estão abertos no país. Então, está aí rolando nas redes sociais. Entra no site da Firjan, que está bem completo todas essas possibilidades. Então, é uma dica para você e para quem está buscando recurso de subvenção também. Tá bom? Como é que chama a organização? Não deu povo direito? Escreve lá no... Sim, eu vou compartilhar aqui no chat. Beleza. É o radar de recursos da Firjan. Está atualizado até agora em fevereiro. Gabriela... Eu coloquei meus dados ali, Anderson. Tá. Todo mundo aí, quem quiser, meu WhatsApp e e-mail. Tá bom, obrigado. Então, Gabriela Vasconcelos, está com você, né? Por favor, se identifica e faça. Olá, bom dia. Eu sou a Gabriela Vasconcelos, eu sou aluna de doutorado da Fiocruz e, recentemente, junto com o meu orientador e alguns colegas do nosso grupo, nós abrimos uma startup, a Biotrace. A gente está trabalhando nisso já tem algum tempinho. Na verdade, tem um pesquisador da Fiocruz que já patenteou o equipamento que nós vamos utilizar como um diagnóstico molecular. Ele substitui, na verdade, toda a infraestrutura que nós teríamos para uma PCR, uma RT-PCR, uma qPCR, para um equipamento único, com um sistema único que funciona à base de kits. Assim, para quem não é muito da área, a nossa ideia inicial é fazer um sistema parecido com o que é com os roteadores. Nós iríamos ceder o equipamento e a pessoa que iria precisar iria comprar os kits e iria ficar utilizando os kits enquanto estivesse com o equipamento. E aí, caso ela decida não ter mais equipamento, ela retornaria o equipamento para a gente e nós iríamos redistribuir ele para um outro cliente, gerando assim uma rede sustentável de equipamentos e também de kits, já que eles iriam precisar estar repondo esses kits para utilizar o equipamento. E aí a gente teria um custo-benefício muito maior por cada reação, porque a técnica que a gente usa, que é a técnica LAMP, ela não precisa da infraestrutura de um laboratório robusto. Então, você pode colocar ela numa UBS, numa clínica veterinária, numa clínica de análises clínicas, num hospital. Então, ele serve como triagem para diversos tipos de doenças, sejam doenças genéticas, doenças infecciosas, alterações moleculares e até envenenamento, porque ele consegue identificar, por reação molecular, qualquer substância alvo. Então, você substitui uma série de experimentos, uma série de técnicas dentro de um laboratório. Até o momento, o equipamento já é patenteado, nós já temos alguns kits específicos para eles, como para febre maiaro, para malária, para tuberculose, e Oropouche, que teve surto aqui no Amazonas recentemente. E agora, no meu doutorado, a gente está trabalhando para a esporotricose, que é uma doença que afeta tanto humanos quanto animais. E como o diagnóstico já é meio difuso, então tende sempre a ir para técnicas moleculares. Mas como o sistema de saúde funciona por etapas, até chegar na PCR, você já gastou tudo que você tinha para gastar. Cultura, teste rápido, clínica, aí é fila, e hospital e tudo mais. Então, o nosso equipamento veio para tirar todas essas limitações que a gente tem no sistema de saúde, público e privado,
e já levar logo o teste para o molecular. Nesse momento, até onde a gente está aprendendo, né, porque a pós-graduação ensina a gente a pesquisar, mas não ensina a gente a ser empreendedor. Então, a gente já está participando de algumas incubadoras. Até agora, nós estamos na pré-incubação da Fiobis, desde 2025, e também estamos na Embiota, que é de uma faculdade particular aqui do Amazonas, da Newton Lins. E aí, com isso, né, como aluna da Fiocruz, a gente estava até conversando com meu orientador enquanto estava na palestra, se existia a possibilidade de eu, como aluna da Fiocruz, estar indo em Minas para tentar uma parceria com vocês, aprender mais e trazer um pouco mais para próximo da gente aqui no Amazonas, porque essa realidade de empreendedorismo dentro da pesquisa ainda é muito crua aqui. Não é tão firmado como é em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, aqui isso é uma realidade muito distante. Então, a ideia é tentar fazer uma parceria, levando alunos daqui para aí, para tentar ver se a gente consegue diminuir essa distância da pesquisa para o empreendedorismo e até mesmo através de mim ou de outros alunos tentar incentivar isso em outras equipes, porque temos muitas coisas sendo trabalhadas aqui, só que elas morrem no meio do processo. E aí a gente tem patentes, pesquisas, que aí quando chega na parte da comercialização, aí morre, realmente, patentia e morre. E fica ali. Então a ideia é a gente tentar trazer isso de volta através desses projetos. Existe a possibilidade de um grupo de alunos, ou então eu poder ir aí com vocês para aprender um pouco mais e tentar fazer a nossa Biotrace se firmar um pouco mais no mercado. Acho que até o momento nós estamos no MVP. Na última reunião que tivemos, foi definido mais ou menos TRL4. Queria entender mais como que a gente poderia avançar e melhorar essa parte para que a gente consiga expandir e avançar. Nesse momento, a gente está muito na idealização ainda, criamos poucas coisas, como redes sociais, e-mails, temos algumas apresentações, mas sempre voltado ainda para essas incubações, mas nada muito físico ainda, palpável. Como que a gente poderia deixar isso mais próximo da gente? Gabriela, vamos lá. Obrigado pela descrever o projeto. Primeira coisa, eu mostrei ali um pouco da nossa trilha de desenvolvimento, né? E ela começa pela educação. Então, a gente tem uma plataforma da Biominas que tem um conjunto grande de cursos e de palestras sobre vários aspectos que você precisa entender para desenvolver o seu negócio. Tá? Se você depois olhar no nosso site lá, como é que você entra na plataforma e tem acesso a esse tipo de conteúdo. Isso é um pouco do básico, Gabriela. Então, assim, você precisa entender um pouco mais sobre isso. E aí, depois, a gente pode te inserir nos nossos programas de pré-aceleração, por exemplo. E aí, a gente vai te ajudar a estruturar melhor os seus projetos para que você possa avançar. A gente faz chamadas dos nossos programas regularmente, então você tem que ficar de olho para ver quando é que a gente vai abrir, né? Ou também a gente faz online. Assim, quanto a você vir aqui, ótimo, seria sempre um prazer, mas nem sempre a gente tem uma rodada em andamento. E nem sempre ela é presencial, muitas vezes a gente faz ela online, o que é mais fácil ainda para você, que você pode fazer todo o programa online. No caso da Fiocruz, a gente fez tanto presencial quanto fez online. Então, assim, tem várias possibilidades aí, mas eu acho que começa pela questão do conhecimento em empreendedorismo. Acho que vale você olhar um pouco mais esse conteúdo que a gente tem no site, e a partir daí vão te surgir outras dúvidas que você vai tirar nos programas um pouco mais para frente de pré-aceleração.
bem, muito obrigada, professor. Obrigado, Gabriela. Agora passo para o André Lobato. Olá, Eduardo. Olá, demais. Parabéns pela realização, fazendo a Celeste aí. Meu nome é André, eu trabalho basicamente na Fiocruz com a cooperação com a China. Eu fiz meu doutorado lá no Instituto de Microbiologia da Academia Chinesa de Ciências e eu conheço uma quantidade muito grande, né, a partir dessa relação aí que eu desenvolvi junto com a Fiocruz, de cientistas e pessoas trabalhando em tecnologias de ponta, desde empresas até, enfim, virologistas, biologia estrutural, todos esses tipos de coisa. E o interesse pelo Brasil é muito grande, tanto do ponto de vista de complementar nas inovações secundárias, quanto no desenvolvimento de inovações que é para levar para o mercado inovações que seriam mais ou menos inovações primárias. Por exemplo, em termos digitais, modelos linguísticos. A gente tem questões de adaptação dos idiomas, né? Os modelos linguísticos não vão funcionar igualmente para todos os idiomas. Existem outras questões, por exemplo, vocabulários que não têm tradução automática, por exemplo, em diagnóstico. Outros exemplos, todos os tipos de testes rápidos, tudo que vem da biologia estrutural, das moléculas, seja na parte de vacina, seja na parte de diagnóstico. Então, assim, eu não sou da área de biologia, eu sou da área de política pública, inovação, economia, comunicação, mas eu lido com uma certa, assim, super demanda dos dois lados. Muita gente interessada na China, digamos assim, muito chinês interessado no Brasil. E aí tem esse trabalho na Fiocruz, a Fiocruz tem a sua própria velocidade. Aí depois da experiência do doutorado, eu fui recomendado por alguns amigos advogados a fazer uma empresa. Só que eu não entendo nada dessas coisas das figuras jurídicas. E eu vejo muitas pessoas falando de startup, ICT. Eu já fiz assim, uma pesquisa muito grande em relação a isso, né? Mas me mantém uma dúvida que eu acho que talvez só possa ser meio assegurada de forma online, que é exatamente quais são os modelos jurídicos adotados por essas empresas de startup, né? Como é que isso pode facilitar a conexão com os agentes públicos, porque tem muita coisa interessante acontecendo na Fiocruz, muita oportunidade na Fiocruz pelos dois lados. Tem coisas que não são prioridades estratégicas do SUS, então a Fiocruz não vai ter interesse, mas que outras partes do ecossistema brasileiro poderiam se interessar, né? Então, assim, que tipo de modelo jurídico, como que você vê esse tipo de relação, Eduardo? Eu sei que talvez isso até tenha um pouco a ver com o que vocês fazem aí na Biominas, esse tipo de coisa de captação e meio que match, né, de cientistas, mas isso é uma dúvida que aparece muito. Eu vejo que nós, na Fiocruz, não temos, assim, nós, eu falo de instituição, né, não tem ainda isso muito desenvolvido. Todo mundo quer que isso se desenvolva, né? Tanto é que esse empreendedorismo da Fiocruz é super reconhecido internamente, mas também uma expectativa, digamos assim, do mercado, de que a Fiocruz e outras instituições correlatas trabalhem como uma espécie de punção, né, de coração assim, do sistema como um todo. Então, em relação à figura jurídica, como é que você vê? ICT? Ou não faz tanta diferença? É lucro real? O que você vê exatamente assim na conformação jurídica para que quem esteja começando esse tipo de coisa não venha a enfrentar problemas aí no futuro? André, assim, a maioria das startups nessa área vai ser criada como uma empresa normal, né? Então, assim, vai ser ela pode começar como uma pequena empresa, uma empresa limitada aí, e no próprio Simples, até porque ela não tem muitos ativos, né? E não tem a receita, ou não tem, ou ela é muito baixa. Então, funciona muito bem o modelo jurídico normal de uma startup no Simples. E essa empresa ela pode ir avançando com o tempo. Tá? Então, a partir do momento que ela tem receita, ela vai crescente, ela vai avançando. E a partir do momento em que ela, por exemplo, capta recurso de investidor, ela eventualmente ela pode chegar no estágio em que ela vire, por exemplo, uma SA. Então, que é o mais recomendado quando você chega num grau de captação um pouco mais estruturado.
Mas no início, em geral, é uma empresa. Se você cria como uma ICT, você não consegue captar dinheiro privado, então você vai ficar restrito a recursos públicos, né? Recursos para esse tipo de instituição. Então, um pouco esse o Mas cenário aí. uma ICT privada, sem fins lucrativos, não consegue captar dinheiro De investidor, não. investidores De privados? investidor. De parceiros privados, sim, mas não de investidor. Investidor, Porque numa não tem ICT, distribuição de lucro. não tem distribuição de lucro, né? Ela é sem fins lucrativos, né? Tá bom. Obrigado, Eduardo. Obrigado, André. Agora eu vou passar para o Raimar. Raimar, por favor, se identifica aí. Pode fazer a pergunta. Pessoal, bom dia, Anderson, bom dia, Eduardo, bom dia, Maria Celeste, que eu vi que você está por aí. É uma satisfação muito grande assistir essa apresentação e eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Eduardo pela apresentação, pelo conteúdo dessa apresentação, que traz assim algumas informações muito importantes para curiosos como eu, de outros setores, que eu sou do setor petróleo e gás, mas que eu gosto sempre de estar olhando outros exemplos, outras áreas, para ver como é que efetivamente elas funcionam, para que a gente possa sempre estar captando aquilo de bom para também poder aplicar na nossa área. E eu vi na apresentação uma similaridade muito grande entre os problemas que tem o setor farmacêutico com o setor de petróleo. Eu sou hoje estou coordenando o programa NAVE. O programa NAVE é um programa da Agência Nacional do Petróleo, tendo como entidade gestora o IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Esse programa ele hoje está com um investimento na ordem de 31 milhões de reais. Temos 21 startups, todas elas voltadas, evidentemente, para as questões de petróleo, gás e energias como digamos assim, foco central desse nosso trabalho, mas também olhando questões periféricas, como, por exemplo, a questão da descarbonização, que é uma das vertentes fortes hoje dentro do setor de petróleo e gás. Mas o que eu queria contar com você, Eduardo, é o seguinte: você citou numa dos seus slides a questão da preparação de pessoal para esse setor que você atua, né? E em 1998 eu fui convidado pela Agência Nacional do Petróleo justamente para estruturar um programa de formação de recursos humanos para o setor petróleo e gás, tendo em vista a abertura do mercado que estava naquele momento ocorrendo, né? As questões de que a Petrobras não seria mais a única empresa operadora, e um dos desafios que existiam naquela época era justamente a de formação de pessoal. Começamos com um programa, na época com 15 programas espalhados aí pelo Brasil, diversos estados brasileiros. Esse programa foi aumentando. No primeiro momento, nós tivemos recursos do Fundo Setorial do Petróleo, né, que, se eu não me engano, também existe o Fundo Setorial de Saúde, que é lá administrado pela FINEP. E esse programa, ele mais tarde passou, e hoje ele é financiado com os recursos da cláusula de investimento em PIB, em que as empresas petrolíferas têm a obrigatoriedade de investimentos, digamos assim, em pesquisa e desenvolvimento, e uma das pernas é justamente a questão do programa de recursos humanos. Hoje, o programa ele tem 55 programas estruturados, espalhados por todo o Brasil, nas diversas áreas de conhecimento que interessam ao setor do petróleo, desde a questão do direito de regulação, passando pela química, física, matemática, a questão da geologia, a questão de rodoviária, a questão, enfim, N áreas que interessam, a questão do refino, distribuição. E eu acredito que isso pode ser um grande exemplo para a área de saúde, porque nós não temos
outros exemplos disso com esse tipo de iniciativa de formação especializada, que, na verdade, não é a criação de um programa dentro da universidade de uma linha de formação, como, por exemplo, engenharia de petróleo. Não necessariamente, né? Mas sim a questão da complementação de cursos existentes com a formação especializada, como citar como exemplo a questão da mecânica, por exemplo, né, que tem um curso de especialização na área de dutos, né? Então, é um perfil de trabalho completamente diferente, extremamente facilitado. Então, eu só queria, Eduardo, falar isso para você, porque eu vejo como a área de saúde tendo, digamos, uma necessidade muito grande nas suas mais diferentes áreas, como é o caso de petróleo e gás, né? E me coloco à disposição para a gente trocar ideias aí a esse respeito. Ok? O meu e-mail já coloquei lá no chat. Tá bom? Sucesso, Eduardo. Maravilha. Obrigado aí, Raimar. Assim, a realidade de outras áreas é parecida um pouco de quando você pensa em inovação no modelo geral, é parecida, né? Todas enfrentam mais ou menos os mesmos obstáculos, né? Inovação ainda é um item novo para quase todo mundo. Então, acaba que a gente tem mais ou menos os mesmos obstáculos ou parecidos. Quando eu converso com outras áreas também, a gente sente a mesma coisa. E em relação a essa questão da capacitação de recursos humanos, é verdade mesmo, né? A gente tem gente boa, muito bem formada na ciência, mas até pela questão do desenvolvimento, a gente ainda não tem essa massa crítica com essa capacidade em várias frentes, né? É o que você estava falando aí, e a mesma coisa acontece na área de saúde. Então, a gente acaba esbarrando ou acaba alongando os prazos porque não consegue encontrar pessoas que conhecem profundamente todos os pontos da cadeia, né? E aí que a gente tem que trabalhar bastante essa questão da formação mais profissional. Acho que exemplos são ótimos, acho que modelos são ótimos para a gente estar entendendo aí como é que a gente pode trabalhar nisso. Então, obrigado aí pela dica. Sim, obrigado. Obrigado, Raimar. Alguém tem mais perguntas? Fique à vontade para levantar a mão. Eu vou fazer uma pergunta, Eduardo. Tem várias aqui, mas enquanto o pessoal vai levantando a mão, vou aproveitar um pouco para falar um pouco do programa Empreendedorismo Fiocruz, né? Que ele teve o edital lançado agora, e a gente está com 6 projetos selecionados. Então, diferente de outras ICTs, né? A Fiocruz tem a peculiaridade de conseguir investir financeiramente, né, nos projetos. Então, a gente tem aqui desde mentorias, capacitação de empreendedorismo, como acesso à estrutura, né, institucional que você conhece muito bem, desde de microlitros a centenas de litros das fábricas, né, das unidades produtivas. A gente tem a capacidade de ofertar essa tecnologia para a Solidade, Biomanguinhos, Farmanguinhos, né, IBMP. A gente tem hospitais de referências que estão ajudando a gente em alguns estudos de validação, né? O próprio Bio ajudando também com essa escala de produção em lotes pilotos, em BPL, BPF, né, dos nossos projetos. Então, a gente tem, né, uma força institucional muito grande que traz um diferencial muito grande para o nosso programa, né, pela força da Fiocruz, diferente das outras ICTs do Brasil. Então, como você vê a importância de programas institucionais que incentivam o empreendedorismo, né, como o Programa Empreendedorismo Fiocruz, e o potencial que a Fiocruz tem de se posicionar nesse ecossistema de empreendedorismo e inovação, né, acho que como um grande hub de inovação, né, na área de saúde do país. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto. A gente até conversou um pouquinho antes de começar aqui e falamos um pouco sobre isso. Assim, eu não tenho a menor dúvida que a Fiocruz tem todos os requisitos, né, para ser a principal instituição de inovação em saúde no país e talvez uma das mais importantes do mundo. Acho que tem todos os componentes. O que eu acho que é necessário, né?
ou como é que a gente pode potencializar isso? Primeiro, trabalhando bastante nessa questão da base, né? Se a gente conseguir que um número grande de pesquisadores e alunos da Fiocruz tenha acesso a esse tipo de conhecimento e já desde o início já tenha uma mentalidade voltada para, beleza, aonde eu posso eventualmente aplicar esse meu conhecimento para desenvolver um produto que vai atender as necessidades do SUS ou mesmo as privadas. Isso já é uma mudança bastante significativa. E a partir daí, o trabalho que vocês têm feito de criar todos os mecanismos para cada uma das fases e que isso seja um programa que todo mundo reconheça como um programa que faz sentido e é lógico, né? Um pouco dessa trilha aí de cada etapa, né? Porque o projeto, ou lá na frente a startup, ele tem que se reconhecer em que fase ele está, né? Até para ele entender que fase ele vai estar daqui para frente. E um outro ponto também que eu acho que é importante para complementar o que vocês têm feito embora a Fiocruz ela tenha tudo, né, e ela seja capaz de tudo, é sempre importante você ter o olhar de fora, né, ver como o mercado entende aquela solução, né? E aí é muito importante ter articulação com empresas, com laboratórios, com investidores fora do contexto da Fiocruz, para entender como é que aquele projeto é percebido pelo mercado em geral. E até mesmo no mercado fora do país, né? Porque essa solução pode ser uma solução boa para o Brasil, mas pode ser uma solução boa também para os países, né? E certamente será. Então, eu acho que o modelo de vocês ganha muito a partir do momento em que vocês possam interagir mais fora também da Fiocruz, né? Ao mesmo tempo que se desenvolva o modelo interno, que se pense também como é que o modelo pode ser expandido para fora, né? Porque inovação ela não é contida, né? Isso é um negócio que, a partir do momento que você começa, ela vai embora e não faz sentido você limitar, né? Então, quanto mais você conseguir levar para frente, melhor. Então, acho que é um pouco isso que eu diria que pode ser trabalhado mais. Obrigado, Eduardo. Passo a palavra aí para a Celeste. Celeste. Primeiro, Eduardo, acho que sua fala foi excelente, uma fala ampla, que destacou pontos extremamente importantes para a discussão. Em segundo lugar, também eu fico emocionada com algumas figuras que participam aí do nosso debate, né? E aí eu chamo atenção aí para Raimar, viu, Raimar? Fiquei emocionada aí com a sua presença. A gente é parceiro aí no Conselho da RedeTech há uns 20 anos, pelo menos, e você é grande referência aqui no Rio de Janeiro nessa área de petróleo e gás, e seguramente a gente também pode aprender e dialogar daqui para frente com mais foco aí nessa conversa, a partir de hoje. Obrigado, Maria Celeste. Pois é. Pois é. E diante da pergunta, bom, da fala do Eduardo, eu queria só destacar a questão da alta qualidade da P&D, a questão da estratégia da API de forma muito antecipada, ter uma estratégia clara, a questão da equipe multidisciplinar, a questão de captar financiamentos, né, da parte P&D e da parte de negócios e como isso vem acontecendo no Brasil. A questão da parte regulatória e das parcerias estratégicas. Acho que se destaca aí realmente tudo que é muito importante aí para essa questão de abertura de empresas de base tecnológica, e depois você destaca o gargalo no Brasil para financiamento de pesquisa clínica e pré-clínica, que também achei bastante
importante, né, você destacar esse ponto e ver como o Brasil pode se articular melhor daqui para frente, em todos os seus fomentos, etc. Mas pegar um pouco a fala do André, né, que é da Fiocruz, viu, André? E um pouco a fala da estudante, da doutoranda Gabriela, lá do Amazonas, o programa da Fiocruz aprovado, né, em 2024, ficou em discussão desde 2019. Então, é um assunto delicado para a instituição, uma instituição de saúde, com foco no SUS, na política pública, e essa relação público-privada é extremamente sensível, né, para a instituição. Então, nesse sentido, a gente, com muita cautela, a primeira normativa da política de inovação da Fiocruz, a normativa específica de empreendedorismo, ela é focada totalmente, esse primeiro edital, esse primeiro momento, em olhar para conhecimento científico e tecnológico gerado na instituição. Então, a criação de spin-offs, né, assim a gente está chamando a empresa que nós estamos criando, e nesse primeiro momento, com este foco. Está na nossa linha de planejamento elaborar uma normativa para apoiar conhecimento de qualquer lugar do planeta que tenha um interesse muito focado no sistema de saúde, né, no sistema público, ou uma área estratégica para o segmento de saúde, a Fiocruz estará disposta também está apoiando. Só que nós ainda vamos construir essa norma e passar a apoiar um pouco mais para frente. Então, esse é o planejamento que a gente se encontra. E nessa primeira norma, a política da Fiocruz, como o Anderson Fragoso já destacou, ela é bastante específica. A gente, né, vendo esse ecossistema, batendo na porta das ICTs que já tinham muita experiência, o FMG, a Unicamp e outras tantas instituições do norte a sul do país, quase todas as experiências partiram da criação de incubadora. Até você também destacou, Eduardo, que Biominas também começou pela incubadora, e eu acompanhei também esse processo junto com o BioRio à época aqui. Mas, enfim, estou querendo só destacar alguns detalhes da nossa política. Então, é uma política que tem um processo de maturação, né, de até 2 anos, podendo até vir a ser 4 anos de maturação. E esse processo de maturação, eu, como socióloga, que estou na Fiocruz há 40 anos, sempre tentando contribuir para transformar conhecimento em produto. Através da propriedade intelectual e do licenciamento, das prospecções tecnológicas. Então, quando vem para o meu colo, né, criar um programa de empreendedorismo, eu até relutei à época um pouco pela complexidade, mas resolvi enfrentar. E aí estou aprendendo muito, e aprendendo. Esse processo de maturação traz todas essas disciplinas que o Eduardo mencionou como importantes para além da ciência, que em geral já é, né, de alto nível nas nossas instituições. Então, eu percebo, como todos que estão nesse processo de inovação, como é delicado, como é complexo, né, você chegar ao final e ter sucesso. E como é importante a gente estar atualizado com tudo e aprendendo sempre para a gente avançar nos desafios. Então, na Fiocruz hoje, a gente tem 2 spin-offs abertas, né, nos casos pilotos, as 2 tentando escalar, então em fase ainda de muito crítica ainda para a sobrevivência, e estamos com essas 6 tecnologias há quase 6 meses no processo de pré-maturação, vamos ter oferta interna. Destacar também que a Fiocruz, diferente de outros CTs, uma meia dúzia de instituições públicas no Brasil, que possuem empresas dentro, né? Então, a gente possui empresa na área de diagnóstico e vacinas, biomanguinhos e biofármacos, e farmanguinhos no setor de medicamentos. Então, por um lado, se a gente tem muita complexidade para avançar na discussão interna, a gente tem algumas facilidades que vêm exatamente possuir algumas expertise dentro da casa. Então, Eduardo, no piloto 1, que é um biosensor para diagnóstico precoce de câncer de mama, a gente teve biomanguinhos pela primeira vez, fazendo o desenho do ensaio clínico, né, e parceria com o nosso hospital, que também tem expertise em câncer, né, de mama, fazia parte de ensaio clínico dentro da casa num primeiro momento, depois é evidente que isso pode ser expandido para outras experiências. Mas só para destacar algumas manhas e artimanhas aí da coisa interna e me colocar à disposição, viu, André, para a gente estar conversando, você entender melhor o programa. Eu acho que você já mandou uma mensagem em algum momento
falando sobre a necessidade de entender um pouco melhor o contexto interno, e com a nossa aluna Gabriela, entender pode estar orientando, né, a fase que está e como é que a gente pode estar ajudando. Mas eram esses destaques que gostaria de fazer inicialmente. Eu, uma socióloga que transformar produto, ciência e tecnologia em produto, a gente apanha muito, aprende muito apanhando, mas tudo que você falou, Eduardo, acho que é importante as lideranças se unirem numa articulação muito forte, né? E depois quero entender melhor também esse fundo aí do Complexo da Saúde, que eu não entendi muito bem, né? O que tem de novo vindo aí até o meio do ano, se puder fazer uma fala ao final. Era isso, gente, muita coisa para falar e pouco tempo, desculpe aí. Celeste, obrigado pelos comentários aí. Só responder alguns pontos, assim. Primeiro, você falou a questão do financiamento para estudo pré-clínico. Eu acho que, além do próprio financiamento, a própria disponibilidade de estruturas para realizar os estudos pré-clínicos num padrão aceitável por qualquer empresa ou parceiro. A gente vê vários lugares no Brasil onde você faz isso, mas não dentro dos padrões que são exigidos. Então, acho que essa é uma área em que a gente precisa trabalhar para que a gente consiga fazer isso, porque acaba que algumas startups acabam tendo que contratar serviço de pré-clínico fora do Brasil, o que é muito caro ou é muito complexo, né? Então, eu acho que a gente consegue fazer no Brasil e a gente tem competência para isso, é só uma questão da gente organizar melhor essas atividades. Então, e a partir disso, eu acho que a gente consegue ter até custos menores, né, para as startups, o que facilita o processo de desenvolvimento de novos produtos. Então, eu acho que esse aí é um ponto importante para a gente trabalhar, e é ótimo ter vocês ajudando nessa parte. A gente até tem conversado bastante aqui com o pessoal do René Rachou e o programa de plataformas, e a gente acha que a gente consegue trabalhar bem aí e solucionar esse problema sem grandes custos, né, no sistema. O segundo ponto que eu queria comentar é o que você falou a respeito do conhecimento que é gerado interno ou externo da Fiocruz. Eu acho que se consegue já cobrir o conhecimento que é gerado interno na Fiocruz, já é um desafio gigantesco, né? Porque o que não falta é conhecimento interno para a Fiocruz. Então, se tivesse essa capacidade de perceber todo esse conhecimento e transformar isso tudo em inovação, já dava para lotar o mundo de inovação. Então, eu acho que aí já tem uma solução. O que eu acho que é importante fazer é que esses projetos, né, que vêm do conhecimento interno, eles não entendam a Fiocruz como o único meio de saída. Existem outros meios de saída para esses projetos, né? E às vezes um meio de saída fora, ele pode ser um meio de você valorizar o produto dentro o projeto dentro da Fiocruz, né? Pode ser que no início ele não seja atrativo para uma Farmanguinhos ou Biomanguinhos, mas às vezes ele fala de uma parceria fora, e aí ele volta a ser muito interessante também para interno. Então, eu acho que tem como ter os dois mundos aí funcionando bastante bem, porque na verdade não são dois mundos, né? É tudo um mundo só e está tudo conectado. Então, eu vejo por aí. E aí, só para explicar a questão do fundo, só para você ter uma visão mais clara da questão do fundo, no meio do ano passado, FINEP e
BNDES lançaram um edital para a seleção de um gestor de um fundo de investimento. Então, cada um deles se comprometeu a aportar uma quantidade de dinheiro, que é mais ou menos R$50 mil por instituição. Então, o FIANEP entrava com 50, BNDES entrava com 50, e trouxeram um outro parceiro, que é o Instituto Butantan, que também se comprometeu a colocar 50. Então, o fundo já partiria de 150 milhões, e a ideia do edital é selecionar um gestor para esse fundo. E o gestor do fundo, ele deveria trazer, no mínimo, mais 50 milhões. Então, seria um fundo de, no mínimo, 200 milhões, que teria como 4 sócios principais, que seria o BNDES, FINEP, Butantan e o investidor privado. E aí esse processo rodou no final do ano, mais ou menos até o final do ano, teve o edital, um gestor foi selecionado e ele agora está no processo do diligence, né, do gestor, para que o fundo, então, seja criado. A expectativa é que esse fundo esteja criado até o meio do ano e ele já possa começar a fazer os seus investimentos a partir do meio do ano. É um fundo que ele foi estruturado para ser um fundo voltado para o complexo econômico de saúde. Então, ele está cobrindo qualquer projeto em qualquer área do complexo de saúde no Brasil. É mais ou menos isso. Obrigada, Eduardo. Eu, conversando com o BNDES na Bio em Boston ano passado, achei que era uma provocação muito boa para a Fiocruz também se assanhar um pouco para entrar nesse arranjo aí, né? Mas é uma boa perspectiva, porque o que eu não estava na cabeça era quando que ia começar a operar. Então, isso é uma boa informação aí, que até o meio do ano isso deve estar operando. A gente ficar atento, né? Esses nossos casos todos aí, o que poderia se aplicar ou não. Só mais uma coisa sobre a política interna de empreendedorismo nossa, que a gente não pretende, por enquanto, imaginar ter uma incubadora física, uma incubação física na Fiocruz. Então, reconhecer o ecossistema de inovação como um todo no Brasil e estar articulando localmente com as incubadoras que já estão devidamente estabelecidas naquilo que couber com a característica das tecnologias e momento que elas estiverem lá no processo de maturação e aquelas que necessitarem de espaço físico para fazer protótipos, etc., a gente vai estar batendo na porta aí dos parceiros. Está previsto dentro da política. Celeste, acabei esquecendo de fazer um comentário em relação a isso. Se eu fosse começar uma Biominas hoje, eu não começaria pela incubadora. A gente começou pela incubadora porque, na época, não existia o resto, né? E só se falava de incubadora, né? Então, a gente criou a incubadora no começo. Eu preferiria, hoje, criar alguma coisa que criasse as startups. Aí a startup avançava e chegava uma hora que ela precisava de uma incubadora. Aí eu ia ou construir uma incubadora ou contratar uma incubadora, ou ser parceira como vocês estão propondo ser. O que para mim faz muito mais sentido hoje. Mas na época, 30 anos atrás, não tinha essa visão. Então acabava que a gente recebia projetos na incubadora que não estavam prontos para estarem numa incubadora. Ainda eram projetos muito iniciais para uma incubadora. E eu brinco que, em alguns casos, o pesquisador chegava para a gente e falava assim, eu tenho um projeto aqui e tudo, e a gente dava uma sala para ele, porque a gente achava que a solução era dar uma sala para ele. E eu acho que a hora que ele entrava na sala e ficava olhando a sala, ele não sabia o que ele ia fazer, porque o que eu faço agora, né? E aí, com o passar dos anos, a gente foi descobrindo que a gente tinha que dar outras coisas antes de dar um espaço para o pesquisador criar um laboratório, qualquer coisa que fosse. Então, eu acho que hoje a gente precisa trabalhar muito mais a base, assim, estruturar muito bem o projeto. Eu acho que a nossa função principal aqui, como agentes, é pegar um projeto de pesquisa e ajudar ele a se estruturar muito bem do ponto de vista das outras coisas que são necessárias num projeto.
E aí dá as bases para que ele consiga avançar para as próximas fases da melhor forma possível. Eventualmente ele vai chegar lá na frente e vai precisar da incubadora. Pode ser que até não, pode ser que ele faça um acordo antes, transfira a tecnologia, venda a startup, venda o produto, faça qualquer coisa antes que nem vai precisar de uma incubadora. Mas pode ser que ele venha a precisar. Eduardo, isso na Fiocruz ainda fica mais forte, né? A Fiocruz está presente, acho que em 13 estados do Brasil, né? A gente já está maturando aí projetos do Ceará, Paraná, Minas, né? Do Brasil inteiro. Então, não faz sentido a gente ter uma estrutura física, por exemplo, da incubadora no Rio, e a gente não vai conseguir trazer toda essa galera, né, para cá. Eu acho que o muito bacana desse fundo, Eduardo, é a tese dele já ser praticamente voltada para o Sistema Único de Saúde, com players que entende o timing de desenvolvimento de soluções desse tipo, entende o regulatório. Então, acho que essa tese de entendimento do contexto da área de saúde, né, eu acho que vai ser o grande diferencial, né, desse fundo comparado aos outros fundos privados aí, que às vezes a mentalidade ainda é a mentalidade de um retorno rápido, investimento curto, mentalidade de desenvolvimento de tecnologia, né, digital. Então, a gente está muito promissor, principalmente para os nossos casos aqui de spin-off saída, né, aqui da instituição. Pessoal, não sei se tem mais perguntas. Quer falar, Eduardo? Olha, só fazer um comentário em relação a isso. É um fundo voltado para o complexo econômico de saúde, que não é só o SUS, a gente tem que lembrar disso. Então, o que ficou bacana desse fundo é que ele tem um olhar de atender as demandas do SUS, mas ele tem uma visão também econômica, de retorno. Então, não adianta só resolver o problema do SUS se ele também não gerar um retorno financeiro para quem colocou o dinheiro. E é uma relação de dinheiro mesmo. O fundo de investimento ele tem que dar retorno financeiro para quem colocou o dinheiro, né? E isso é ótimo, porque quanto mais ele der retorno, mais investidores vão querer entrar e mais recursos a gente vai ter. Então, tem os dois olhares. E eu acho que essa é uma pegada bem interessante desse fundo. Beleza, Eduardo. Aqui a gente está chegando ao fim, acho que a gente não tem mais pergunta. Então, Eduardo, vou começar aqui com o encerramento, né? A gente tem aqui, né, participação dos empreendedores, aqui, cientistas empreendedores aqui do Programa Empreendedores da Fiocruz. Então, queria que você desse uma dica aí para eles, né, e para outros cientistas que estão muito aqui querendo empreender nessa audiência, né, o que fazer, o que não fazer, quais são os principais gargalos, né, como você já falou na sua apresentação, mas deixar aqui uma mensagem final nesse sentido para eles. Cara, assim, eu acho que é um pouco pegar aquela lista ali de fundamentos que eu escrevi e cumprir aquilo ali. Cara. Se conseguir fazer isso, já vou te dizer que cumpriu 80% do que precisa. Eu acho que a gente tem dado, tem avançado na maturidade do sistema, né? E eu acho que essas novas startups elas têm todas as condições de avançar, porque o cenário hoje é muito melhor do que era há 10 anos atrás. Então, aproveitar esse momento aí e conseguir dar passos importantes. Eu acho que é isso. Essa listinha aí já ajuda bastante. Celeste, para você as palavras finais também. Antes das palavras finais, só um detalhe da nossa normativa, Eduardo, porque como a gente tem no projeto de maturação uma oferta para dar o direito primeiro de recusa às nossas indústrias, a gente oferta, se ela tiver interesse em internalizar aquela tecnologia, assina lá os compromissos e a unidade se compromete a levar aquele desenvolvimento adiante. Se não interessar naquele momento, com aquele nível de maturação daquela tecnologia, assina-se um termo de adesão e aí sim começa o processo de maturação. A gente espera estar iniciando esse processo com essas 6 tecnologias lá para abril desse ano. Então, mas na norma tem uma quebrada interessante que se, por exemplo, Biomanguinhos interessa por um kit diagnóstico e Biomanguinhos só produz para atender o Sistema Único de Saúde, aquele grupo pode estar empreendendo
todo o mercado, fora o mercado do Sistema Único de Saúde. Então, isso a gente deu uma abertura para casos que podem atender o SUS e atender mercados globais, né? Então, isso a gente tem, assim, é uma das grandes vantagens que a gente tem na nossa política, é dar essa chance aos nossos, né, pesquisadores e empreendedores poder estar atendendo ao SUS e, eventualmente, o mercado global, dependendo do segmento da tecnologia. Então, era isso. E, como mensagem final, é, mais uma vez, agradecer, né, ao Eduardo, a Biominas, e a gente espera ter parcerias inteligentes e que ajudem, né? E a gente fica à disposição também de vocês para qualquer esforço de articulação nacional que for interessante. A gente pode estar junto aí no esforço. E agradecer a todos os presentes da Fiocruz, fora da Fiocruz. Fiquei limitada hoje que estamos fazendo essa reunião no celular, com isso eu não vejo todo mundo, não sei direito quem está aí presente, mas super obrigado a todos, né, por trazer essa disposição do tempo, trazer essa energia, trazer casos e questões para aprimorar esse processo de discussão no Brasil. Super obrigado, Eduardo e todos os presentes. Obrigado. Aproveitando só para antes de encerrar e divulgar a nossa próxima live, né, que tem muito a ver com a Biominas também, Eduardo, de alguma certa forma, que é a Patrícia Neves, que é responsável por bio aqui da plataforma de vacinas de RNA mensageiro, e ela vai contar como a capacitação e empreendedorismo, né, feito pelo Inova Labs lá com a gente há alguns anos, não incentivou ela a criar uma spin-off, mas fazer uma iniciativa de intraempreendedorismo, né? Então, como essa capacitação, essa educação empreendedora também é importante para o próprio cientista empreender dentro da própria instituição. Então, acho que é um tema bem bacana para quem está interessado no tema também. Então, próxima, última quarta-feira do mês, aí, a gente vai contar com a Patrícia Neves. É isso, pessoal. Valeu, Eduardo. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, obrigado, Anderson. Obrigado, Celeste. Obrigado a todos aí.